E é óbvio que o primeiro termo, que é o mais conhecido de todos, é a chamada startup unicórnio. Então, é o termo mais conhecido, aí você provavelmente já deve ter escutado. Se você não escutou, então, lembre-se que o unicórnio é um ser místico, né? Faz parte da mitologia, ele é raro, né? Ele não existe, é difícil de ser encontrado, né? Ele está no sonho, está na mitologia, então não é um termo comum, não é um animal comum. E, portanto, a representatividade da startup unicórnio é justamente isso, é um ser que é difícil, raro, e no conjunto de empresas, né? Perdão, existem também empresas que possuem características raras, né? Difíceis de serem encontradas. E nessa questão, junto à mitologia das startups, uma empresa unicórnio, uma startup unicórnio, é aquela que alcança valor de mercado superior a $1 bilhão. Entenda que esse valor de mercado é o valor estimado, né? O valuation da empresa, não é o dinheiro efetivamente aportado nessa empresa, né? O investimento direto, mas é o valor de mercado dela superior a $1 bilhão. É lógico que uma startup desse tamanho, desse porte, né, ela é rara, ela é única, né, ela é mística até. Existem muitas empresas, né, só no Brasil a gente tinha uma estimativa de 20 startups que alcançaram o patamar de unicórnio. Há uma oscilação porque tem variação cambial, variação da própria evolução da empresa. Algumas startups podem alcançar o valor de $1 bilhão, e eventualmente elas podem perder essa posição, podem ter uma desvalorização do seu valor, enfim, elas podem ter feito já o chamado IPO, né, que é a saída para a Bolsa de Valores, a oferta das ações para a Bolsa de Valores, e deixam de ser consideradas startups, mas de qualquer forma existe, né, um número raro, né, 20 empresas, né, então as últimas startups, hoje é um pouco menor do que isso, né, mas de qualquer forma é importante a gente entender. A maior parte das startups unicórnios, elas estão concentradas nos Estados Unidos e na China, 50% aproximadamente nos Estados Unidos, 25% na China, né? O Brasil tem uma representatividade, ainda está em desenvolvimento, mas os países, né, Estados Unidos e China, acabam concentrando mais essas empresas. Essas empresas, elas têm algumas características. Elas têm, né, um alto grau de inovação, altíssimo grau de inovação, tem investimento muito alto em tecnologia, forte presença nas mídias sociais, se tornam conhecidas, né, são famosas, não são empresas desconhecidas para o público em geral, né, então elas passam a ser empresas usualmente conhecidas para o público geral, né, elas acabam comprando outras empresas, porque elas têm maior poder de mercado, dependem, na maioria absoluta das vezes, de altos investimentos para sustentar o crescimento dela, então tem uma queima de caixa muito forte dessas empresas, a gente chama de cash burn, né? Tem uma queima de caixa, usualmente acontece isso. Algumas empresas aí que vocês provavelmente conhecem, o Uber, Airbnb, iFood, né? Nubank, no passado, o Nubank já fez abertura de capital, mas no passado era uma startup unicórnio, né? Então são empresas que já são mais conhecidas, elas têm um crescimento rápido, agressivo, e principalmente elas demonstram de fato uma preocupação em atender o cliente. Eu não estou nem entrando no mérito da qualidade do atendimento, mas faz parte dos princípios que elas dependem desse crescimento, né, um número muito grande de usuários, ou um número muito grande de contratos para que consiga alcançar esse valor, né? Agora, tem um problema, né? Elas sofrem muito, pois dependem de capital intensivo. E para que vocês saibam, né, no ano de 2022, houve uma retração dos investimentos, né, dos grandes investimentos junto ao mercado de tecnologia, de startups, que principalmente isso afetou as grandes startups que dependem de muito capital. Então, alguns unicórnios, de fato, algumas empresas consideradas unicórnios, elas sofreram realmente porque elas tiveram aí uma baixa nos investimentos, por isso que algumas até perderam valor. Agora, o sonho de praticamente a maioria absoluta das startups
é se tornar uma startup unicórnio. Por quê? Porque alcançar esse valor de $1 bilhão, né? O valor de $1 bilhão. Então, é lógico que existe esse sonho para a maior parte dos empreendedores, né?